A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Se você apoia nosso trabalho de divulgação da doutrina de Deus, inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe o seu like, deixe também seus comentários nos vídeos também, fazendo perguntas que oportunamente responderemos, convidando seus amigos a se inscreverem no canal. Compenetre-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo de divinistas em sua cidade e participem. Vamos apresentar mais um condensado doutrinário deixado por ele, Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado, em sua última encarnação nesse planeta. Como não poderia deixar de ser, são verdades divinas expostas e entregas a nós, os teus filhos, da carne e de fora da carne. Faremos alguns comentários sobre o boletim e a seguir faremos a leitura do mesmo. Duvide de tudo que você vai ver e ouvir aqui neste canal, mas após a dúvida, com o coração limpo e o cérebro puro, pesquisando e olhando no espelho da lógica, verás quem está com a verdade. O boletim dessa semana versa sobre os ensinamentos que os pais, aqueles que recebem os filhos de Deus para a reencarnação, devia fazer e ensinar a seus filhos. Como conhecido nas antigas iniciações, ensine as crianças desde a mais tenra idade com a verdade e não será necessário punir os adultos. O Espírito da Verdade, através do término da restauração da doutrina de Deus, faz um boletim sobre esse tema de tão importância para a humanidade, porque para Deus a instituição sagrada é a única, que é a família, aquela que os filhos de Deus devem desabrochar o Deus interno através do ensinamento dos pais que conhecem a verdade, e assim os filhos virão a ser decentes. Vamos à leitura do boletim e a seguir oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Gratidão, Senhor Sagrado Princípio, abaixo do Senhor a toda a corte celeste, começando por Jesus, João Evangelista, o nosso atual diretor planetário, Mãe Maria, Sócrates, Gandhi, o Gabriel, entre outros, e as 3 legiões que comandam os trabalhos socorristas. A legião chefiada por nossa querida irmã Maria Madalena, que socorre os lugares de dor, pranto e ranger dos dentes, nos umbrais, nas sobrecostas, e as legiões médicas chefiadas por nosso querido irmão Bezerra de Menezes, nesse vasto trabalho nos hospitais da carne e de fora da carne, tendo como expoentes Dr. Zebrini, Dr. Fritz, Almeida Prado, Almeida Lima, entre outros. E as legiões que mantêm a disciplina e a ordem, chefiada por nosso querido irmão Nero, são as legiões soldados romanos, pretos velhos, índios, hindus, baianos, caboclos, os marinheiros, ciganas, crianças, as floristas, os guardiões, enfim, que Deus abençoe e que Deus pague a todos. Vamos à leitura do boletim. Ensine as crianças como Deus quer e os adultos virão a ser decentes. O livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas é aquele que Deus os promete, no capítulo 14, aquele que Deus vos promete no Apocalipse 14, versículos de 1 a 6. E Deus só veio a prometer o seu Evangelho Eterno, o completo, o divinismo, porque se Jesus foi do mundo afirmando: tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora. Mas primeiro respeitem o que Deus entregou para Moisés,
os profetas e Jesus, o código de comportamento que em mundos clericalismos e bastardos ismos nunca se cansaram de atraiçoar, pecando e obrigando a pecar. Primeiro, Moisés entregou a lei de Deus e o primeiro Pentecostes, ou batismo de dons da história, como devem ler no livro de Números, capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação, para evitar desvios comprometedores, comércio de engodos ou simulações ou fingimentos, etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, e como sempre aconteceu, depois dos ensinos e das graças vindos de Deus, foram os rabinos ou padres ou religiosos profissionais, adulterando tudo, impondo aparências de culto verdadeiro, etc. Terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médiuns e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vinda do Verbo exemplar ou Messias e um novo Pentecostes, ou derrame de dons para toda a carne. Aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os textos, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. O supremo documento, o Código Moral de Conduta para mundos e humanidades. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. O Verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último ceitil. Como Jesus tratou os padres, ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós que perseguistes e matastes os profetas, pois mais um matareis, e por todos esses crimes respondereis. Adentre agora conhecimento do santo mediunismo, mas através de Deus, por meio da Bíblia, e não de quaisquer outras fontes, de encarnados ou desencarnados, e o façam pensando na lei de Deus, porque o fator fundamental para o uso correto é a limpeza de consciência. Cronograma da entrega da doutrina de Deus. Primeiro tempo. Moisés, o grande médico do revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado, e assim desejou. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo, Deus promete a generação da revelação para dias futuros. Derramarei meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Terceiro tempo. João Batista e Jesus, durante a encarnação, preparam o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram.
tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, 30. Quarto tempo. Depois de tudo preparado durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido, esbofeteado, surrado com azarrogue de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único dentre os grandes mestres e iniciadores que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observe o que aconteceu para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho, ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para o quanto estiverem longe, quanto o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outro a produção de maravilhas, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro as línguas diversas e a outros as interpretações. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. E sinais seguirão os que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potagem mortífera não lhes fará mal. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Hebreus 2, 4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9,9, tradução João Ferreira de Almeida. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12, 10. O divino documentário bíblico vos ensina verdades divinas fundamentais, jamais a criminosa fé cega, que padres inventaram para ludibriar os bobos. Com a fé cega, os padres atraiçoam Deus, a lei, os dons e santos espíritos. Os imundos clérigos previstos no capítulo 3 do Apocalipse e surgidos em Roma em 313, obrigaram os filhos de Deus a virar as costas para a divina doutrina acima expostas, e consequentemente virem a merecer o punitivo de luva de fogo, que reduzirá os viventes a 1/3. Por causa das traições clericais que viriam, Jesus e o Apocalipse previram de luva de fogo a vir antes de findar o segundo milênio, reduzindo os viventes a 1/3. Mateus capítulo 24 e 25, Apocalipse capítulo 17, 18, 19 e 20. Ao profeta Elias cumpria restaurar o que Deus entregou por Moisés, os profetas e Jesus, e entregar o evangelho eterno, o de Deus, completo, o divinismo, a Bíblia final, que irá reger a conduta do texto que sobrar do dilúvio de fogo. E o livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas está entre vós, com toda a documentação bíblica e também profundas divinas verdades, inclusive as seguintes fundamentais: princípio ou Deus, essência divina onipresente, onisciente e onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total. O espírito e a matéria, os mundos e as humanidades e as leis relativas retornarão à unidade essencial. O espírito em verdade, se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, não crescendo e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando.
Eis o divino monismo. Espírito Filho, as centelhas emanadas, não criadas, contêm as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochá-las no seio dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seio divina, como unas o Espírito e verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus. Essa sabedoria foi ensinada por Hermes, Krishna e Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível de verbo exemplar, de tudo que deriva do essencial, e a ele retorna como uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem. Carro da alma ou perispírito. Eles se formam para o Espírito Filho, ter meios de agir no cosmos ou matéria. Com a autodivinização do Espírito, ao atingir a união divina ou reintegração, fim da tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vir a ser divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmo. A matéria é essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. Ao findar o segundo milênio, virá o dilúvio de fogo, acompanhado de todas as marcas de calamidade, para reduzir os viventes a um terço. Nada ficará sem ser abalado fundamentalmente, e as ignorâncias e hipocrisias dos imundos cleros, dos bastardos ismos, serão liquidadas para sempre. Estudem, meditem e vivam também as seguintes verdades divinas. Oração dos divinistas. Peço-te a graça, Deus, jamais propositalmente vir a ser pecador contra os 10 mandamentos. Peço-te a graça, ó sagrado princípio, de nunca propositalmente vir a blasfemar contra os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades. Peço-te a graça, ó divina causa originária, de jamais nas minhas obras negar os divinos exemplos de Jesus. Peço-te a graça, Pai divino, de jamais negligenciar perante as divinas promessas contidas nos capítulos 14, 19, 21 e 22 do Apocalipse, o livro dos eventos por vindouros. Peço-te a graça, ó Deus, de jamais duvidar dos teus santos anjos, dos mensageiros de teus ensinos e os entregadores de tuas divinas bênçãos. Enfim, Senhor, peço-te a graça de nunca ser o traidor de mim mesmo, por negar a tua existência, teu infinito poder e o sagrado destino que reservas a teus filhos. O divino Salmo. Deus é minha origem divina, sua impoluta justiça é o meu escudo, seus divinos dons constituem minha divina graças, seus 10 mandamentos constituem meu programa de vida, seus santos anjos são meus irmãos de jornada evolutiva, suas verdades são minhas verdades, filho que sou. Seu amor constitui minha tarefa santificante. Suas divinas virtudes serão virtudes do filho que sou. Sua sagrada razão de ser será também a minha. O reino de Deus. O reino de Deus não é palavrórios. O reino de Deus não é fingimentos. O reino de Deus é verdade conhecida. O reino de Deus é amor praticado. O reino de Deus é virtude acumulada. O reino de Deus está dentro de cada um. A cada um cumpre desabrochá-lo. Há uma sagrada finalidade para tudo. Aprenda com o livro Evangelho Eterno. Vide Apocalipse 14, versículos de 1 a 6. Espíritos reencarnarão, crianças existirão, e dos adultos dependerão dos sagrados informes. Os bandidos de hoje são crianças que no ontem da vida ficaram fora dos divinos conselhos. Se alguém quiser ficar com montanhas de livros recheados de literaturas rasteiras e nauseabundas, que o façam. Mas quando deixar a carne, a justiça divina lhe fará reconhecer que a verdade que diviniza está com pouco e com Deus, por ser o eterno e absoluto.
Espírito da Verdade, Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado. O mais divino conselho. Os pais que nada sabem do princípio, ó Deus, sua impoluta justiça, seus dons distribuídos a seus filhos, os seus inderrogáveis mandamentos e os trabalhos dos anjos, que quer dizer, espíritos mensageiros de Deus, nunca saberão educar perfeitamente seus filhos e serão responsáveis perante as leis divinas, porque pais e filhos deixarão a encarnação e responderão totalmente por tudo que tenha praticado, de bem ou de mal. Agradecemos a todos que nos acompanham no canal, com os boletins publicados semanalmente e com os vídeos do Pai publicados mensalmente. Que Deus abençoe e que Deus pague a todos. Até a próxima leitura do boletim. Fiquem todos nas bênçãos divinas.